Boa noite, boa noite. O Papo com Cris ao vivo, voltando. Rúbia, bem-vinda, Rúbia. É uma alegria sempre que eu vejo você aqui, viu, Rúbia? Um beijo. Olha aí, minha convidada já tá aqui, deixa eu. Cris, Cristiane Esbriça, bem-vinda. Eu tô com uma saudade de vocês, gente. Eu fiquei acho que eu fiquei o quê? Uma ou duas terças-feiras sem fazer a live. Eu fiquei com saudade, né? Virou um hábito muito bom estar aqui com vocês. Oi, Igor, bem-vindo, querido. Que bom que você tá aqui. Quanta gente querida chegando. Hoje eu vou entrevistar uma pessoa muito incrível que eu conheci recentemente. Com quem, assim, sabe quando o santo bateu? Meu santo bateu com o dela. É uma mulher inteligente, vibrante, cheia de boas iniciativas, uma bagagem intelectual fantástica. E eu estou muito feliz que ela aceitou o meu convite para estar aqui hoje discutindo um assunto profundo, porque ela é uma mulher de profundezas, ela não é mulher de coisas rasas, né? Ela é uma grande estudiosa das ciências sociais, enfim, do comportamento humano. E a gente vai falar um pouquinho, vamos fazer algumas reflexões aqui, convidar vocês a estarem com a gente aqui. Rosilei Lourenço, minha amiga querida, bem-vinda, feliz com a sua passagem por aqui. E a gente vai falar com a professora, doutora Valéria Rueda. E eu coloquei aqui, deixa eu fixar aqui publicar. Deixa eu fixar aqui o comentário para vocês e para quem entrar aí vendo o que a gente vai discutir aqui hoje. Nós vamos falar sobre um tema muito bacana que é o mundo mudou, é hora de se adequar. Dá muito pano para manga isso. Ah lá, a Cris está falando que conhece você, Valéria. Trabalhou por 13 anos. Vamos chamar a Valéria aqui já? A Valéria cumprimentando por trás e a Valéria para bater um papo aqui. Eu fiquei muito feliz, porque é uma profissional super conceituada, uma pessoa querida. Oi, Val! Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo ótimo. Você tá me dando sorte e cartaz hoje, porque o que eu recebi de mensagem dizendo que legal que você vai falar com a Valéria hoje, como você é querida. Obrigada, viu, Cris? Valeu, eu agradeço muito tentar estar me recebendo, né? É uma honra, porque eu estava vendo aqui, nossa, quanta gente legal que você entrevistou, então é uma honra para mim estar com você, viu? E agradeço as pessoas que estão aí nos escutando, né? Olha, Valéria, uma coisa eu tenho que me orgulhar assim, eu só trago gente incrível para conversar, para bater papo. Esse é um espaço assim que eu me dou o direito de conversar com amigos, com gente que eu admiro, com gente que eu entendo que entrega alguma coisa bacana para a sociedade, para a comunidade. E aí eu estava dizendo aqui que a gente resolveu, né, bater um pouco sobre um assunto que a gente tem no cotidiano falado a respeito, todo dia a gente se vê lá no Cimesp, hoje você é gerente do Cimesp. Mas eu quero, como eu disse para você, isso aqui é uma sala de bate-papo. Eu estava vendo no calendário, há exatamente 1 ano e 3 meses, a Tati Corói. Oi, Tati, bem-vinda. Cara, Cristiane. Nossa, só gente importante chegando aqui, hein? Então, eu estava olhando o calendário e vendo que há 1 ano e 3 meses a gente entrava para dentro de casa sem saber o que ia acontecer com a gente. E eu queria ter uma curiosidade. Eu fiquei fazendo esse exercício de memória. O que você fez? Como é que foi sua rotina, assim, alguns dias antes? Como é que era a sua rotina antes de tudo isso acontecer? Como é que era? Você estava trabalhando no quê? O que você fazia? A minha rotina sempre foi muito louca, sabe, Cris? Sou mãe de gêmeos, sempre trabalhei muito, trabalhei 28 anos na Unimep, né? Então era manhã, tarde e noite trabalhando, porque você dá aula à tarde, dá aula à noite, tem reunião e tudo mais. Então a rotina era uma rotina muito louca, como hoje é uma rotina muito louca, porque mesmo durante a pandemia, se eu parei 3 dias para esperar exame de Covid, foi muita coisa, entendeu? Então, nesse período de pandemia, eu estava trabalhando, sou consultora, né?
Então, eu estava trabalhando, dando consultoria em outros lugares, né? Continuo dando consultoria para um pessoal muito bacana e estou no Semesp, né? Então, a minha rotina anterior era uma rotina muito parecida com o que eu tinha hoje, porém, com menos, vamos dizer assim, com menos receio, né? Que hoje a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, a máscara é altamente importante, você precisa proteger a você e ao outro, principalmente, né? Então, hoje, o nível de atenção, o nível de observação e atenção precisa crescer, precisa aumentar, né? A verdade é essa, né? Então, você faz parte de um grupo de pessoas que eu acho que talvez seja menor, em que não viu a sua rotina tão modificada por essa situação, né? Eu não sei se a forma como você atribui isso à forma como você recebeu essa situação, ou realmente a tua atividade não te permitiu isso, quer dizer, ou uma somatória das duas? Então, nesse ano, Cris, que começou a pandemia, eu estava dando consultoria mais forte na Unimed. Então, na Unimed não é permitido a gente parar de trabalhar. É. Estar trabalhando, a gente precisa estar cuidando das pessoas, né? O foco ali é o cuidar, né? Então, o que estava acontecendo comigo é que eu fiquei muito próximo lá, trabalhando, verificando algumas pessoas que estavam entrando no Covid, a gente observando o que estava acontecendo. E, obviamente, o que mudou muito é o meu posicionamento frente aos cuidados, né? Porque, na verdade, eu tenho uma família aqui dentro de casa, então eu saía dos lugares, eu precisava tomar um cuidado muito grande. Eu acho que o que, na verdade, mudou para mim é essa necessidade de me adequar a novas rotinas, né? Então, o cuidado com a máscara, não tirar a máscara. Mas o que não me afetou, que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ficar meio neurótica, sabe? Se a gente fica muito neurótica, a gente não vive, né? E é importante que a gente você vira refém, né? Vira refém. É importante que você tenha um certo equilíbrio, né? E esse equilíbrio que a gente, eu não sei, eu busco frequentemente, né? E não é tão simples assim. Até porque eu sou extremamente agitada, então buscar equilíbrio é meio complicado. Mas, assim, realmente minha rotina não mudou muito, né? Mudou porque as crianças já deixaram de ir para a escola, então ficaram mais em casa, né? Então, isso realmente muda um pouco para a gente que é mãe, todo mundo que é mãe sabe, né? Dificuldade. Ai, minha luz deu um tilt aqui, peraí. Ai, enfim, aí. Agora, deixa eu te perguntar. Você é uma grande professora muito atuante, você tem uma carreira acadêmica brilhante, e eu já não estava mais dando aula, eu não peguei essa virada de chave que deu como professora. Você sentiu alguma diferença? Isso não mexeu com a sua capacidade não te desafiou como profissional? Desafiou, Cris. Piscando aqui, meu senhor. Mudar muito o meu modo de ver as coisas, porque durante o ano passado eu não ministrei, eu comecei a ministrar aula, na verdade, voltei a ministrar aula o semestre passado, né? Então, o que aconteceu? Eu tive que repensar a maneira de dar aula, até porque eu brinco sempre, né? Como eu não fui bonita para ser atriz, eu fui ser professora. E a sala de aula é meu palco, né? Ali era meu palco. Então, assim, você imagina você perder o palco. É mais ou menos para o músico perder os lugares de cantar, é a mesma coisa para o ator perder o seu palco no teatro, né? Então, para mim foi perder o meu palco. Eu tive que me reinventar em sala de aula, né? Porque hoje eu brinco que a gente é radialista, né, Cris? Às vezes você entra na sala de aula, tem um monte de fotinho, e você lá ministrando aula, achando que aquilo que você está falando é super importante, e o é mesmo, né? Então, o que acontece? Eu acho que o que aconteceu comigo, na verdade, foi uma reinvenção mesmo. Essa adequação que eu digo é no sentido, não de adaptação, mas é você olhar o processo, né? Até eu pergunto, será que eu tenho que me adequar mesmo, né? E hoje há uma reflexão muito forte com relação à educação, né? Hoje a educação precisa
ser quântica, né? Ou seja, que eu chamo de educação quântica, né? É aquela educação que está em todo lugar, a todo momento, né? Não é mais aquela educação presa num locus, não é? Então, a gente precisa se reinventar, começando pela educação mesmo, né? Veja nossos filhos, como eles estão sofrendo, entre aspas, né? Porque eles aprendem por osmose, eles colocam o outro telefone embaixo do travesseiro, né? E aprendem por osmose. Então, eu brinco com minhas crianças aqui. Gente, vocês assistiram aula, né? Eles estão aprendendo por osmose, né? Porque, na verdade, é uma brincadeira mesmo, porque eles são obrigados também a ter uma perspectiva muito diferente, né? Das coisas. Eles também estão sofrendo com isso, porque eles também estão acostumados com aquela educação fechada numa sala de aula. Então, a gente vai precisar mudar um pouco a maneira como vê a educação, na minha percepção, né? Era aí que eu queria justamente provocar você. Deixa eu só te perguntar uma coisinha. Alguém aqui falou do seu microfone. Melhorou? A sua voz está chegando para mim um pouco abafada. Você está com o microfone ou não? Não, eu estou com o celular. Não. Vê se melhorou, gente. Acho que melhora. Está ouvindo um pouco abafadinho. Fala um pouquinho. Tá acontecendo. Dá para ouvir. Tá. Ah, agora melhorou. Piorou? Não, melhorou. Eu acho que melhorou. Vocês estão ouvindo bem, pessoal? Eu acho que não, tá legal, Val. Tá um pouco abafado. Agora acho que deu uma melhoradinha, tranquilo. Eu não coloquei fone porque então é uma outra coisa, adaptação às Tá coisas. legal. Melhorou? Então, o que eu gosto muito, Melhorou. com as mãos, aqueles telefones, então, alguns equipamentos. Olha lá, o Mauro Rontani está com a gente aqui. Ele falou que está chegando baixo. Olha lá, o Juliano. Agora a Carmen falou que está ok. Eu acho que talvez chegar um pouquinho mais perto. Pode ser. Talvez fique mais. Isso. Perto, vamos lá. A Thaís está sugerindo usar o fone de ouvido. Não sei se é o caso. Você tem algum foninho aí? Eu estou sem nenhum fone aqui comigo, gente. Vamos ver se eu também às vezes não pego. Mas dá para ouvir sim, ó. Ela está dizendo que melhorou. O pessoal tá jóia, tá beleza. Gente, Bom, você começou a falar, a gente falou das mudanças. Eu estou com o pessoal de Campinas, Fale. aqui o Mauro, a Thaís. Obrigada, gente. Então, eu acho que... Tem o pessoal de prestigiando aqui, muito bacana. Legal, muito obrigada, pessoal. E força aí, né? Mas então, Cris, é isso. Val. Tem que mudar, tem que ser... Fale, pode falar. Eu acho que, por exemplo, na minha idade, principalmente, né? Que eu gosto da minha idade, amo de paixão. Sou super nova, mas a gente foi criado no mundo analógico, né? E a gente agora precisa ser digital. Total. E esse processo de digitalização também nos obriga, de uma certa forma, a gente a se modificar também, né? E a gente aprende muito com os filhos da gente. Qual que é o perigo disso, né? Essa alta conexão, essa alta necessidade de estar a todo momento conectada, a gente corre um risco muito grande, né? Eu acho que a perda da própria identidade, né? Então, você está lá no final de semana, que seria um momento em que você, teoricamente, precisa descansar, você não viu o WhatsApp. Meu Deus, será que tem um WhatsApp importante? Nossa, eu não entrei no meu e-mail. Será que esse e-mail, né? Será que não tem nenhum e-mail importante? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado na busca desse equilíbrio. E é isso que eu procuro, né? Não é simples, mas a busca do equilíbrio entre o lazer, né? Mesmo no momento de pandemia. Então, a busca do equilíbrio entre o lazer, entre o trabalho, né? Entre o estudo, a educação, a leitura, né? Eu acho que essa busca de equilíbrio que é o grande desafio para todos nós nesse mundo conectado. A gente conversava hoje de manhã até um pouquinho sobre essa pauta, né, Val? Você mencionou, você é uma pesquisadora, uma acadêmica, você é uma doutora, você tem uma bagagem de leitura, né, muito mais densa que a minha, que sou jornalista e conheço um pouquinho de cada coisa. E a gente encontrou um ponto de convergência que foi o Domenico De Masi, que foi assim uma coisa que foi um cara que nos anos 90 despontou, né, um sociólogo italiano que veio com o Ócio Criativo. Foi um livro que foi best-seller no mundo todo, inclusive no Brasil, né? E a gente falava um pouco sobre
essa reflexão que ele fazia sobre. Porque eu tive meus momentos de ócio aqui. Quando tudo aconteceu e eu precisei repensar a minha carreira, o que eu estava fazendo naquele momento, que não dava para continuar a fazer, eu tive clientes que chegaram e disseram: olha, não vai dar para continuar. Eu estava fazendo, para você ter uma ideia, uma consultoria para uma casa de eventos que ia abrir. Imagina, abortou geral, né? Abortou geral. Então, eu perdi contrato e muita gente aconteceu isso, né? Então, eu tive meus momentos de ócio e eu fui obrigada a ser criativa nesse momento. E a gente falava um pouco sobre isso, né? Aquilo que o Domênico De Masi falava, que você acha que se concretiza nesse momento? Olha a Cláudia Ângeli aqui. Beijo, Cláudia. Então, veja, o que na verdade acontece? O que o De Masi queria falar? Porque me parece que as pessoas falam ócio é ficar sem fazer nada, não é isso, né? Na verdade, o que ele fala no livro dele é justamente esse equilíbrio que eu acabei de falar, né? O equilíbrio entre trabalho, educação, lazer, porque por meio desse equilíbrio que você pode alcançar criatividade, né? O novo em ação, ele, na verdade, está vinculado à capacidade de fantasia mais a ação. E não é o Juliano Fantasia, tá, Ju? Que ele está aqui. Mas, assim, a ideia da fantasia mais ação. A criatividade, a inovação, na verdade, é essa capacidade de você criar o novo. E o novo, quando você está com a sua mente muito acelerada, muito fazendo muita coisa, você, na verdade, consegue coisas legais, né? Claro, porque às vezes a pressão nos obriga a ser criativos, mas é uma criatividade meio... Eu vou falar uma palavra aqui que eu não sei se é adequada nesse momento, mas meio inconsequente. Quando você está no ócio, onde você tem o equilíbrio do lazer, do estudo, você consegue pensar possibilidades diferentes. Então, isso é um pouco que o Domênico, naquela ocasião, né? Na verdade, aqui no Brasil, ele veio várias vezes. Acho que a última vez ele veio em 2013, na Roda Viva. Mas, assim, ele trabalha um pouco nessa lógica. Então, eu acho que a pandemia, de certa forma, na medida em que a gente... tirando, obviamente, as coisas ruins que ela está trazendo para a gente, perda de pessoas amadas, né? Eu perdi, por exemplo, para mim era um paizão, né? Porque o pai da babá que cuidou dos meus filhos, que para mim já não é babá, já é uma filha, né? Então, eu fiquei muito triste no final de semana, tarará. Então, a gente está perdendo muita gente, né? Mas, ao mesmo tempo, a pandemia nos trouxe uma oportunidade. É uma oportunidade de olhar as coisas de por um outro prisma, né? De uma outra forma. E também nos possibilitou, Cris, criatividade. Né? Mostrar também as mazelas do governo, as mazelas das políticas públicas, né? As mazelas da educação. Então, uma coisa que eu venho muito refletindo, eu acho que a pandemia trouxe isso para mim, se é que trouxe alguma coisa positiva nesse momento, foi um pouco essa necessidade de refletir um pouco sobre alternativas possíveis, né? Então, uma coisa que veio muito forte para mim, né, pensando no De Masi, preparando as minhas aulas, eu falou assim, qual é a minha missão? Acho que é uma pergunta muito importante, né? Qual que é a minha missão? Porque você sabendo qual é a sua missão, você meio que direciona as coisas. E missão é um pouco aquilo, né? Eu brinco sempre que é uma emenda de uma disciplina, ou seja, é o cerne daquilo que você deseja fazer. Né? Então, eu penso muito nisso, sabe? Nessa pandemia veio muito forte isso para mim. Né? Quais são meus pontos fortes? Quais são meus pontos fracos? Quais são as ameaças? Né? Como que eu posso melhorar? Como que eu posso criar oportunidades? Eu vou ser sincera para você, quando eu perdi, né, minha conexão com a universidade, que foram 28 anos, afinal, né? Os 2 meses que eu fiquei sem fazer nada, que eu falei, ia pegar o sabático. Eu falei, vou pegar um sabático, porque eu estou muito cansada, parará. Meu sabático durou 2 meses, né? Graças a Deus, porque eu já estava maluca sem fazer nada, né? Mas, assim, esses 2 meses foram muito legais para eu ver, né? Se eu conseguiria fazer outra coisa, senão aquilo que eu fiz 28 anos antes. Né? Porque eu entrava em sala de aula e ensinava. Falei, bom, legal. E agora, como que eu vou fazer para fazer isso dentro da empresa? Né? Então, eu acho que o Domênico, quando ele vem com o livro dele, do Ócio Criativo, ele vem um pouco nessa linha da gente tentar estabelecer um equilíbrio. E, com equilíbrio, buscar o novo em ação, que é a inovação, que é a criatividade.
Então, você precisa de lazer, você precisa de... Sabe, gente, uma coisa que eu me policio muito é desligar o computador. Sabe? Porque senão tem ninguém que vai para a casa inteira com o computador embaixo do braço. Parece que ele está fazendo um pecado quando ele não abre um computador, quando ele não abre um WhatsApp. A gente precisa colocar alguns limites para a gente, porque senão a gente fica tão conectada e a conexão traz um fragmento. Você não mergulha, não... A fragmentação dá um problema sério. Você não mergulha e não estabelece uma relação crítica com as coisas, sabe? Fica tudo aquela coisa, aquela polarização. Direita, esquerda, bonito, feio, né? Não, aquele tipo de coisa, é só leitura de manchete de jornal. Você acha que você está informada, você leu só um título. Muitas vezes uma fake news, uma coisa que tem uma outra conotação, você vê que... Então a pessoa leu aquilo e falou, olha, eu mesma faço isso. Hoje mesmo eu comentei com você, nossa, Santiago do Chile vai entrar em lockdown. Aí meu marido falou assim, vai, por quê? É o pessoal que está vacinado, que está se infectando? Qual é? Aí eu falei assim, caramba, eu não li a matéria toda, preciso ler a matéria. Pô, não sou beneficiário. Essa coisa rasa, sabe? Olha o Romário. Nossa, Romário, beijão, viu? Lá de Paracatu, de Minas. Eu dei aula pro pessoal lá de... Mas, assim, beijo para todo mundo. O que acontece? Na verdade, Cris, essa coisa rasa, essa fragmentação, a gente corre um risco muito grande de perder a nossa própria identidade. Por isso que eu sempre peço, quando estou dando aula, eu falo, pessoal, não fique bravo comigo, mas sempre faça aquelas perguntinhas, né? Onde estou, onde eu quero ir, o que eu tenho que fazer para ir onde estou e se eu alcancei ou não o resultado. Porque senão você vira um boi doido, né? Aquela coisa, vai fazendo, e você não vai reavaliando e vai adotando para si alguns conceitos muito rasos. Nós vivemos isso, né? As polarizações, elas são super perigosas, porque, bom, primeiro que tudo que é exagerado não é bom, né? De qualquer natureza, né? Eu penso que não é bom. Então, assim, a gente precisa ter essa capacidade de ler, criticar, ouvir, entender, pensar, né? E a gente, como eu vou falar do meu lugar, né? Como mulher, a gente tem um pouco esse espírito de estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Eu até quando dou aula, eu não lembro quem é o autor que falou isso. Eu assisti uma palestra uma vez que foi muito legal. Ele falou assim: sabe o que acontece? A mulher foi treinada para brincar com a casinha inteira e o homem com a garagem. Né? Então, quando a mãe da gente treina os nossos irmãos, meu irmão, por exemplo, foi treinado para brincar com a garagem. Né? Você tem que lavar o carro, você tem que fazer... E a gente não, olha, você tem que fazer a comida, ao mesmo tempo tá com o filho no braço, ao mesmo tempo... Na cama, lavar o banheiro, Então, a gente consegue, por conta desse treinamento, né, ter essa visão um pouco mais global. Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado com as polarizações, porque essa polarização e essa análise rasa, né, fragmentada, a gente pode perder a identidade. Né? O problema, para mim, é um processo identitário mesmo. Né? Qual que é a minha missão? O que eu estou fazendo por aqui? Né? Não é ninguém para ninguém ficar neurótico, né? Mas é importante às vezes, fazer essas perguntas, sabe? Valéria, você não sente, eu não sei, pelo menos isso é um depoimento meu pessoal, quando e é verdade essa coisa da missão. Eu vejo que a gente estava, eu pelo menos falo por mim, eu estava muito no piloto automático antes de tudo isso acontecer, no piloto automático de tudo se reproduzir, as coisas funcionarem, e aí eu vejo que a gente sente muito a efemeridade da vida, a gente sente a perda muito próxima, né? Por mais que a gente tente ter uma visão positiva, é o que você falou, não dá para ficar entrando em pânico, senão a gente fica paralisado. Exato. Mas é uma realidade. A gente fica entre aquela coisa que nós conversamos, ou de banalizar e começar a achar, correr o risco de achar que morrer é normal mesmo. Hoje nós tivemos 9 óbitos em Piracicaba, estamos sempre beirando os 300 infectados, né? Ou então de paralisar e de ficar com medo. Quer dizer, a convivência com a morte, ela pode trazer essa consciência para a gente, de que eu preciso entender minha missão e preciso aproveitar o hoje. Falamos muito sobre aproveitar o hoje. Você estava falando sobre isso, né? Na verdade, Cris, eu penso que qualquer movimento da vida da gente faz... Se a gente está ali atento...
deixa eu só colocar umas coisas que eu acho legal. Primeiro, se a gente fica muito... Claro. Esse passado, ele já passou. Não adianta a gente ficar remoendo esse passado. É claro que a análise do passado nos ajuda a entender o porquê que nós chegamos agora nesse presente, né? E pensar no futuro também é prospecção. Não dá para você ir lá né, e saber o que vai acontecer com você no futuro, né? Então, se a gente consegue um pouquinho que seja estar conectada com o presente, né? Então, aquela história da respiração, parece coisa de ripongo, né? Mas não é, é importante, né? Às vezes eu me pego, nossa, eu não respirei hoje, calma, vamos respirar, né? Eu não bebi uma água Faz hoje. toda a diferença. Então assim, primeiro essa questão de você trabalhar o passado, presente e futuro. Segundo, o medo, para mim, é um regulador importantíssimo. Eu acho que o medo é bacana, né? Quando bem dosado, se ele não te paralisa, ele te alerta, ele fala, ó, usa máscara, mulher. Dá vontade de, às vezes, tirar aquele negócio que irrita. Não, peraí, usa máscara, tá aí no meio do pessoal. Então, na verdade, Cris, eu acho que são palavras que, se a gente trabalha num processo reflexivo, e a gente vive melhor. E as mortes, né? Morte de gente muito próxima da gente, né? Eu tive uma pessoa da família aqui na minha casa com Covid, então a gente viu o que é, né? Viu a pessoa querer puxar o ar e não conseguir, né? Então é um negócio meio, vou ser bem sincera, é chocante, né? Então, eu acho que ela faz com que a gente faça umas reflexões mais profundas, ou não. Algumas pessoas continuam para não enxergar, para não ver, porque isso realmente dá pânico. E não é maldade. Fuga, né? É uma forma de fugir da realidade, né? Então, eu penso que cada um vai reagir de uma maneira diferente, né? O mais importante é a gente se conectar, né, com esse mundo, tentar entender, não fazer essas análises rasas, essas coisas da polarização. Até porque, quando eu dou aula sobre cultura, eu falo assim, gente, o que é cultura? Cultura são valores e significados compartilhados através de uma linguagem. É um conceito do Saussure, que é um linguista lá do século passado. Então, aí você pega valores. O que pauta os valores? Certo, errado, bonito, feio, gostoso, ruim. Né? Então, para mim, o que pode ser ruim, para você pode ser bom. Né? Então, a gente não tem como você avaliar isso. E o significado é pior ainda, porque, para mim, uma determinada situação pode ter um significado. Então, eu até brinco quando eu estou dando aula, eu falo da palavra Piracicaba. Olha só, Piracicaba, um fala caipira, outro rio, cachaça, né? Eu falo lugar onde o peixe para. E na hora que você fala para Piracicaba, você dá um significado à palavra daquilo que você sente, né? Então, por isso que o significado é mais complicado você entender. É o subjetivo, isso mesmo, Cris. É o subjetivo. E isso é compartilhado por meio de linguagem. Linguagem, assim, falada, o gesto, a maneira como você age. Então, eu penso que se a gente tem uma missão, sabe mais ou menos, claro que a gente não sabe tudo nessa vida, e essa missão não é estática, mas você age de uma maneira, você tem uma certa tranquilidade para surfar, acho que a palavra é um pouco essa, né? Para surfar nas coisas que estão acontecendo. Não estou dizendo que é fácil, como eu disse para você, a gente fica numa tensão daquelas. O ano passado foi um ano difícil, porque além da pandemia, perdi minha mãe, que era uma pessoa que dava que era o nosso suporte em casa, que era tipo mãezona, né? Todo mundo embaixo da água. Eu sempre, E aí você vai perdendo um pouco os eixos. Agora, você tem duas alternativas. Ou você, claro que, ou você luta com isso, vai em frente, enfrenta, né? Mesmo com medo, olha o medo, você tem que olhar o medo no olho, né? Ou seja, encarar o medo e falar, bom, como que eu posso regular esse medo? Né? Não estou dizendo que eu não tenho medo, eu morro de medo, todo dia eu saio, vou ao supermercado, vou ao açougue, vou trabalhar, parará, né? com receio mesmo, aquele receio do que possa acontecer. Mas se eu ficar pensando nisso, eu não vou conseguir fazer as coisas que eu tenho que fazer. Então, e aí, e sempre assim, observando, né? Mas como que eu agi aqui? Puxa vida, putz. Hoje mesmo, no final de tarde, eu falei, caramba, Valéria, você parecia uma translocada hoje, né? Fazia aquele monte de coisa, blá, 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 blá. O que eu fiz? Eu olhei para trás, putz, podia ter feito mais isso, mais isso, mais isso, que eu não consegui fazer.
Então, é essa capacidade de você parar, refletir, entender, né, o que está acontecendo para você poder caminhar, né? E ano retrasado, essa mudança, por exemplo, de 2018 para 2019, uma mudança muito drástica, né, na minha vida. Né? Porque em 2018 eu trabalhei 28 anos no mesmo lugar, Cris. Você imagine você mudar a chave, virar a É uma chave. vida inteira. Né? Não consigo nem imaginar, realmente é um esforço muito grande para você, né, se colocar novamente, até se desprender, né? Que é uma outra coisa que a gente estava conversando hoje. Eu adoro conversar com você e absorver seus conceitos e teorias, né? Aquela coisa da identidade, né, que você estava falando da pessoa, que a identidade da onde ela trabalha e ela perder essa referência, às vezes, do que é a família, né, da comunidade dela, ela passa a ser, mas a gente vem de uma geração, nós somos a geração dos workaholics, né, dos caras que, né, dos executivos que era o famoso sangue no zóio, né, que era o pessoal que ficava 20 horas dentro do escritório e que só dedicava a vida a isso. Isso era fazer carreira e era ser um grande profissional. E hoje muda que você está dizendo, esse equilíbrio entre o pessoal, o profissional, o espiritual, né? Você ter a possibilidade de ser você na plenitude, não ter um caminho só, né? Então, eu acho que esse é uma... É explorar isso, né? Tem uma coisa, Cris, que eu gosto muito do Michel Serres, que é um filósofo, matemático francês, que ele tem um livro chamado Anjos. É um livro lindo, porque eu comentei com você, inclusive, ele tem uma Comentou, fiquei curiosa, né? arte. Amanhã, se eu lembrar, eu levo para você dar uma olhada. É uma obra de arte muito bonita. E ele vai falando o seguinte, que na vida da gente vão aparecendo anjos. Mas o anjo na ideia do comunicador, daquele que vem comunicar uma coisa boa, aquele que vem... Então, por exemplo, todos os momentos da minha vida que eu tive desafios, tiveram anjos, né? Anjos amigos, anjos inimigos, anjos de tudo quanto é tipo, de quanta sorte, né? Então, esse processo de você virar a chave passa um pouco por também você escutar esses anjos, né? São anjos de carne e osso, anjos que estão na sua mente, né? Essa capacidade de você entender. Eu tive anjos de carne e osso, né? Eu lembro que estava saindo do banco, vem cá, o que você está fazendo? Eu falei, eu estou desempregada. Putz, eu tenho um negócio para você, vem aí segunda-feira, né? Uma pessoa que eu não imaginei que ia me ajudar, né? Nunca falei, nossa, eu vou pedir para aquela pessoa. E foi justamente de onde veio, né? Veio oferecer a possibilidade, né? De eu entrar novamente no mundo, como chama? No mundo empresarial, novamente, né? Eu estava no mundo acadêmico, né? Ensinando para os alunos como ser, agora eu sou obrigada a aplicar. Isso é muito legal. Né? Então, às vezes, às vezes, as coisas que a gente está vivendo nos obrigam um pouco a revisitar. E a identidade é um pouco isso, Cris. O problema é que as empresas, as pessoas precisam de um lugar de pertencimento. Ponto. Isso é uma verdade. Né? Então, você pertence à sua família, você pertence a uma igreja, você pertence a uma... E qual que é o problema de você ser um workaholic? É que você pertence à empresa. E a empresa os negócios começaram a tomar um posicionamento na vida das pessoas muito perigoso, né? Então, ele se tornou um lugar de juventude eterna, porque você é obrigado a aprender, reaprender, aprender, reaprender, porque senão vem uma pessoa mais jovem e passa por cima de você, né? Ele é um lugar onde detentor da ética, né? Eu gosto muito desse texto, é um texto da Marister Freitas, chama Identidade Organizacional. Eu falei que é o texto que eu gostaria de ter escrito, né? Eu falei para você hoje, é um texto... Esse texto, você falou muito bem dele. É um texto bem bacana mesmo. E ela vai falando o seguinte, que a gente chegou a um ponto que a gente perdeu tanto, a gente trabalhou tanto no fragmento, que a gente precisou achar um lugar de referência. E o lugar de referência se tornou a empresa, né? Então, a empresa se tornou a detentora da ética, a empresa se tornou a busca de juventude eterna, um lugar de excelência, você tem que ser o melhor, né? O lugar da cidadania, né? O lugar da cidadania no sentido do lugar de família.
né? E esse é um perigo, porque, na verdade, a empresa tem um objetivo muito claro que a gente tem que ter esse equilíbrio. Tem até alguns autores que falam assim, o capitalismo não tem um único capitalismo, né? São vários capitalismos que têm que encontrar esse equilíbrio. E aí, o problema é que quando você vê a empresa como a organização empresarial como uma única referência, você começa a confundir a sua identidade com aquela referência, quando, na verdade, o objetivo primeiro da organização é maximização dos lucros investidos. O cara vai lá, pega um dinheiro que é dele, investe numa empresa e ele espera ter retorno. Perfeito, nenhum problema quanto a isso, né? A questão é ela ocupar um lugar que não é o lugar dela, né? É o lugar de uma relação social. É a capacidade que você tem. Você quer falar disso, né? Pode falar. Mas isso cabe, Val, a quem está trabalhando, quem está vendendo o serviço dela, quer dizer, quem vende sua força de trabalho, ou a filosofia, ou é a empresa que tem que ajudar o colaborador a entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, eu acho que, na verdade, é uma compreensão de quem usa o lugar de referência, o lugar de... Porque, assim, a empresa, ela vai fazer o quê? Ela vai ocupar os espaços que estão vazios. Então, você não pode... Tem que ter... Aí que eu falo da questão da fragmentação, né? Se você tem uma análise muito rasa, ela começa a ocupar espaços que você não ocupa com outras coisas que são relevantes também. Exato. Então, é nesse sentido. Eu convivi com pessoas que simplesmente morreram porque elas não tinham mais lugar onde elas trabalham, não era mais o lugar delas, onde elas trabalharam a vida inteira. Aquilo dela passou e ela não entendeu e a pessoa morreu, assim. É uma coisa muito louca, e porque a identidade estava toda colocada. A pessoa não viveu a família, não viveu outras coisas, era aquilo só. É uma coisa impressionante mesmo, né? Na verdade, eu digo sempre assim, eu estou, eu não sou. Né? A empresa, ela está, ela não é, ela está. Ela sendo em Constituição, nós estamos em Constituição, em construção, se preferir. Né? Ou seja, eu estou, eu não sou. Né? E quando eu penso nessa perspectiva, se eu estou, por exemplo, eu estava na coordenação do curso de administração, pô, eu fiz um trabalho bacaninha lá, sabe? Eu tenho muito orgulho do que eu fiz. Sim. Eu sempre disse, eu estou, eu não sou. Porque se você começa a achar que você é aquilo, você, novamente, né? Vamos voltar naquela história do processo identitário, né? Você perde a sua identidade. Né? Então, qual que é a sua identidade? Você é feito de vários mosaicos. Você não é uma coisa só. Você não é uma empresa. Não. O seu lugar de referência não é só a empresa. Ela precisa ser um lugar... Os seus lugares de referência, elas precisam ser, na verdade muito... feito de um mosaico mesmo. São várias coisas ao mesmo tempo, né? Por isso que eu acho que a vida da gente é muito complexa, né? Complexidade não é complicação. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E você surfar nessa muita coisa, né? Acho que isso aqui é bacana. Val, eu tenho visto, eu sinto... Nós conversamos com muitas pessoas, convivemos com pessoas... As redes sociais nos dão essa proximidade, muitas vezes. Olha, eu estou com um ex-aluno meu aqui, ó, Gustavo Martins, grande chefe de cozinha, lá do Grande Hotel. Gustavo, beijo, querido. Prazer ter você aqui. Ó, eu tô vendo aqui o Spiller, eu tô vendo o Romário, eu tô vendo a Rose Blue, né? A Rose Silberstein, que toca uma viola fantástica. Eu tô vendo muito bacana. A minha prima, a Marcela, valeu, gente. Obrigada por estar aqui, viu? Cássia. Muita gente bacana. Muita gente que bacana, né? Muito legal isso, né? Muito legal. Desculpa. E... no fim das contas, eu também fiquei emocionada de ver todo esse ver o meu ex-aluno aqui também. Você está vendo vários dos seus e acabei me emocionando e perdi o fio da meada aqui. Mas do que a gente estava falando mesmo, Val? Agora eu perdi o fio da meada. Agora vai perguntar justamente a questão da identidade, de um lugar de pertencimento, de referência. Eu estava falando, agora me lembrei.
a despeito de não estar indo, né, não estar frequentando lugares, eventos, enfim, mas a gente tem essa conexão com amigos, fazendo novos amigos. Você percebe muita gente buscando se localizar, muita gente que já se localizou e muita gente muito perdida com todas essas mudanças, muito perdidas mesmo. Gente valorosa, gente inteligente, gente de talento. E aí eu queria ouvir de você, com a sua experiência como professora, como educadora. Né? A gente está falando aqui de mundo mudou, é hora de se adequar. O que você diria para essas pessoas que estão se sentindo perdidas nesse momento? Vamos pensar muito em termos de. A gente tem dois momentos aí, né? A vida pessoal e a vida profissional. Que no fim das contas conversam entre si, porque se uma não tiver boa, essa coisa de separar não existe, né? O que você sugere, né? Como é que a gente pode dar os primeiros os passos para se adequar? Como é se aprofundar, né? Que práticas você sugeriria do alto aí da sua sabedoria de professora, de mulher madura? Que dicas você daria? Se eu tivesse esse conselho, seria o conselho do milhão, né? Mas, na verdade, se você... Acho que é de experiência, né? Me permitir, Cris, assim, eu vou falar um pouco o que aconteceu comigo, né? Como eu sei fazer. Claro! Eu, na verdade, quando foi essa mudança da universidade e acabei desconectando, e foi muito gozada a minha reação, achei até esquisito, porque assim, a hora que falaram, ó, Valéria, não dá mais, parará, nananá, eu catei minhas coisas e fui embora. O pessoal, nossa, mas viu, você entrou com as malas, catou, né? Pegou todos os seus livros, tá cuidando da mala, levou embora. Também, gente, mas os caras não me querem mais, vou ficar aqui fazendo o quê? Então, esse conceito é aquela história do conceito de você estar e não ser, né? Então, isso me ajudou muito. Eu acho que esse conceito que estava forte na minha cabeça, que eu ensinava isso em sala de aula, né? Isso funcionou para mim naquele momento. Aí eu fiquei perdida. Vou ser bem sincera, perdidaça. Falei, nossa, o que eu vou fazer agora, né? E eu fiquei bem 30 dias, assim, meio que... E detalhe, né? A empresa não pagou. Então, o pior estava sem grana, sem trabalho, né? A coisa foi super complicada. Mas, assim, em certa medida, novamente eu vou colocar para você. Chegou um dia, eu falei, caramba, eu preciso dar um jeito. O que é isso? Ficar nessa coisa... Eu paralisei, eu cheguei a paralisar. Eu fiquei bem uns 30 dias meio paralisada, né? Aí, Catatônica. Fiquei meio assim, putz, o que eu vou fazer agora, né? Eu já estava com 53 anos, sabia que eu tinha muita coisa para dar, muita coisa para trabalhar, ainda muita coisa para ajudar, né? Eu tinha muita coisa para fornecer. Bom, o que eu vou fazer? E aí surgiu uma amiga, né? Que ela falou assim, Valéria, um dia eu encontrei com ela, falou, Valéria, eu preciso montar minha empresa, eu não estou conseguindo. Eu falei, então faz o seguinte, 2 vezes por semana na minha casa, né? 9 horas você vai lá, vamos pensar estrategicamente a empresa, parará. Até eu brinquei com ela, falei, ó, só que tem que ser 9 horas que eu acordo cedo, né? Então eu brinquei. E ela vinha para casa, né, toda terça e quinta, a gente começou a pensar a empresa dela, montamos uma metodologia, aí ela trouxe a primeira consultoria para a gente, né? Na verdade, ela que trouxe, eu simplesmente entrei na barca, né? Aí eu fui percebendo que eu tinha coisa legal para dar, sabe? Assim, para trabalhar e tudo mais. Aí um belo dia me deu uns 5 minutos, Cris. Falei, agora, chega essa história de ficar paralisada. Comecei a disparar currículo para todo mundo que eu conhecia, obviamente dentro daquilo que eu achava que eu podia dar conta. E aí um belo dia, porque na hora que você abre sua mente, é a história, né? De você não ficar preso num lugar só. Quando você abre sua mente, você começa a achar possibilidades. E aí não é só a mente. Tem um autor, o James Walker, que ele fala o seguinte, que não é só o conhecimento, é o sonho. É a capacidade que você tem de sonhar. Quanto mais capacidade você tiver de sonhar, que é a história do coração, né? Aquilo que vem do coração funciona, né? Então, é um pouco essa linha. E aí foi um pouco isso que aconteceu. Na verdade, começou a abrir. Aí que eu encontrei esse amigo, ele falou, Valéria, me ofereceram um emprego em Campinas. Você iria para Campinas? Eu falei assim, putz, com 2 filhos, o que eu vou fazer, né? Eu vou para Campinas. Comecei a procurar outra funcionária que pudesse movimentar as crianças com o carro.
aluguei um outro carro menor para ir para Campinas, então eu levava a criançada no colégio, voltava para casa, deixava o carro aqui, embora para Campinas trabalhar. Fiquei um ano nessa vida. Mas foi o que abriu o caminho, entendeu? Foi muito legal, porque você tem que se propor a. Se você não se propõe a, né? E teve uma outra coisa que foi legal. Eu estava dando aula no mestrado, eu dava aula no mestrado na Unimep, no mestrado doutorado, e eu estava dando aula com o pessoal de Paracatu de Minas. Ao invés de trazer o povo para cá, a gente ia para lá. E o diretor de lá me chamou e falou assim, Valéria, você vai trabalhar para mim. E naquele momento, quando ele falou, você vai trabalhar para mim, foi muito legal para mim, porque eu falei assim, puxa vida, eu não vou me desconectar de faculdade. Tanto que, né, eu ajudo a reformular curso, a montar curso, eu fico à distância, dei várias lives, trabalhei duas, três vezes na aula online, que hoje é possível, né? Então, ele também me ajudou pra caramba. Então, é o que eu falo dos anjos, né? A gente vai encontrando anjos no caminho da gente. E assim, a gente precisa aprender a reconhecer, né? A gente precisa aprender a reconhecer esses anjos. Menina, você sabe que eu vou parar hoje para pensar, eu reconheço fácil esses anjos. Eu tive muitos na minha vida, tenho muitos na minha vida, né? E olha, esse livro, agora eu vou querer ler esse livro, Valéria, agora eu quero ver, porque muito interessante mesmo, né? Se você parar para pensar, são eles mesmo que vão, né? Esses anjos de carne e osso, gente que você nem imagina, às vezes, que. E às vezes a gente funciona como anjo e nem imagina que funcionou, e a pessoa, depois de muito tempo, diz: olha, você abriu para mim aquilo, foi você que, né? Muito interessante isso. Legal. E que mais? Não, na verdade, eu Que estava mais? falando com você agora, eu lembrei de uma coisa que foi muito forte. Tem uma amiga que fazia barra de access. Eu nunca tinha ouvido falar nesse negócio, né? Aí um dia encontrei com ela na porta do colégio, que eu tenho muitas amigas que hoje estão aqui também, né? Que eu peguei amizade em porta de colégio, de levar as crianças, aquela história toda. E ela um dia falou, Valéria, eu fiz um curso super legal de barra de access. Eu falei, caramba, o que é isso, né? Aí um dia eu estava aqui em casa, nesse mês que eu fiquei meio paralisada, estava com uma herpes na boca, aquela coisa, tudo, né? Aquela história, né? Eu liguei para ela, tá no consultório? Ela tinha um consultório aqui perto de casa. Falou, tô. Eu falei, será que você não faz esse negócio em mim? Esse negócio em mim, né? Aí ela pegou e eu fui lá. Ela começou lá a fazer uns negócios na cabeça. A hora que eu saí do consultório e desci a rua de casa, que eu fui a pé, né? Eu falei, eu vou a pé para andar um pouco, pá. Ainda não tinha pandemia, a gente podia ficar circulando, né, à vontade. Eu desci, no que eu desci, eu falei, poxa, Valéria, você tem que se movimentar. Aí que eu comecei a ligar para as pessoas que eu tinha contato. Deu um negócio assim, muito interessante. E foi uma pessoa que me ajudou, né? Foi uma pessoa que me ajudou pra caramba, assim, sem pretensão. Ela estava começando, ela me ofereceu. Eu falei, pô, tô sem grana, vou pagar. Falou, não, imagina, vem aí, né? Não sei o que lá. Então você vai encontrando pessoas, Cris, que você precisa reconhecer. A Cris está falando que barra de access é uma terapia incrível. Eu também nunca fiz, deve ser bem bacana. Legal. Sabe o que eu descobri nessa pandemia? Eu nunca tinha ouvido falar. E olha que eu gosto de esoterismo, eu gosto de coisas, né? Eu ouvi falar de lei da atração. Eu nunca tinha parado para pensar em lei da atração. E não, nem é um assunto novo. Eu peguei esse barco já andando. E acabei lendo sobre lei da atração e tem muita gente falando sobre isso. E tem muita gente interessante, qualificada, e também tem uns Zé Ruelas da vida aí, né? Você vê muito nas redes sociais, TikTok, mesmo Instagram. E acho que, para mim, tem sido uma coisa interessante parar para pensar que realmente, eu acho que a mente da gente tem um poder tão grande, tão transformador, e a gente, às vezes, negligencia isso, né? A capacidade que a gente tem de materializar aquilo que efetivamente a gente quer de verdade. Acho que esse é o momento também, né, Valéria, de fortalecer a mente, fortalecer o querer, fortalecer a fé. Eu acho que é importante isso também no ser humano, né? Seja ela qual for, né? Você me permite fortalecer o sentido, né? Eu O acho sentir, né? a racionalidade está muito presente na vida da gente, né? A gente é extremamente, eu pelo menos sou muito racional, tem que fazer, vamos fazer. Eu sou da ação, eu sei que eu sou da ação, né?
Uma amiga minha que é psicóloga, trabalha com psicologia positiva, fez esses dias meu mapa de comportamento. Ó, Valéria, você é comunicadora e não sei mal o quê, papapá, isso é bom por isso, mal por isso, papapá, papapá. Legal. Eu acho que esses mapeamentos são importantes, porque tangibiliza as coisas, né? Mas eu acho que eu gosto muito da palavra coração, né? O core em ação, ou seja, é capacidade, porque não é só uma questão racional de mente, é uma questão do sentir. Então não é você ficar repetindo, aí vai dar certo, aí vai dar certo, aí vai dar certo. Não, eu gosto muito da palavra entusiasmo. Sabe que eu gosto da palavra entusiasmo? São os deuses dentro de você, né? Então é você ter essa capacidade de tirar os deuses dentro de você, você sentir, é o sentir, né? É o sabe, ter essa conexão com o racional, sim. Pelo amor de Deus, não jogo, se eu jogar fora, eu estou frita, eu me acabo, né? Mas, assim, é esse treinamento do sentir, de fazer isso, fazer com que isso ressoe no seu coração, né? Eu acho que quando uma coisa dá certo, para mim, é muito isso de... como chama? É muito isso de você ter certeza que aquilo vai dar certo dentro do seu coração, não na sua mente. Não é uma questão de ficar repetindo. Isso, Entendeu? isso, é um estado de espírito mesmo, é um sentir. Olha, tem uma amiga minha aqui, a Eliana, ela está lá em Mantova, na Itália. Ela tem uma empresa de cidadania italiana. E ela está dizendo que ela marcou para uma sessão de barras de essa semana que vem. Ouvindo você falar, ela está mais tranquila. Se ela vai mais tranquila, vai ver. Eu não sei se Você conta ali. Eu também quero fazer essas barras de axis aí. Quero ver como é que é. Eu não sei se você sabe, Cris, mas foi muito engraçado. Eu saí de lá, eu não sei se foi, não sei se também, porque tem uma questão muito de você se posicionar frente às coisas, né? Sim. Eu penso muito isso, que a gente... Olha quem tá aí, Mara Ferraz. Um beijo, querida. Prazer ter você aqui. Legal. Eu não sei se foi isso, mas é um pouco essa questão de você, do sentir mesmo, né? Foi muito bacana, né? Foi muito bacana essa sensação, né? E foi tão assim, esquisito, né? Porque eu cheguei em casa, sentei no computador e comecei, né? Foi muito louco. É meio aquela coisa de empoderar a gente, né? Parece que você vai lá e você toma uma resolução. Alguém te ajuda a dar um empurrão, fala, né? Bota a espada e fala assim, eu te consagro cavaleiro, você vai lá e manda a brasa, né? Fala, agora eu tô com poder, tô com o poder, né? É isso mesmo. Muito legal. Oi, Libório. Gente, quanta gente bacana entrando aqui. Você sabe que eu fiquei acho que 2 semanas sem fazer você foi a sua professora lá. Você foi professora do meu amigo Libório. Beijo, Aliás, o Libório está mandando uma foto linda, ele é um fotógrafo muito talentoso, ele faz fotos lindas, ele é amador. Ele me mandou uma foto linda hoje que eu estou pensando em usar na revista do semestre, viu? Muito bom. Está muito linda. Você faz milagre. Linda. Ele é ótimo, ele fotografa muito Piracicaba, a arquitetura é muito bacana, ele tem umas percepções da arquitetura da cidade que é muito legal, gosto muito do trabalho dele. Val, eu acho que tem alguma coisa que a gente deixou pendente para falar numa próxima live? Não, eu penso o seguinte, né, Cris? Só eu gostaria de colocar uma coisa que acho que é bacana. Então, essa ideia de ter missão e propósito, você precisa refletir sobre isso, né? Acho que, às vezes, observar um pouco, porque eu acho que a gente tem um papel muito importante nesse momento, sabe? Que nós estamos vivendo a pandemia, né? Da gente entender que a gente tem que trabalhar o bem comum, né? A gente conversou um pouco sobre isso, porque eu estou refletindo muito sobre isso. Bom, qual que é a missão do Brasil, por exemplo, né? Eu não quero entrar em questões de ordem política, não é nada disso, mas um pouco qual que é a missão do Brasil perante o mundo, né? Aí eu estava escutando um documentário, escutei um rapaz que fez, inclusive foi um dos anjos que me ajudou no meu mestrado, que eu estava procurando o relatório do Banco Mundial, não tinha aqui na Exalc, ele me viu lá desesperada na biblioteca e falou, não, empresta o meu, né? E ontem eu vi num documentário que ele diz assim, a missão do país, do Brasil, é uma missão muito nobre,
né? Que Nobre. a gente conseguiu alimentar a nós e ao mundo, né? Claro que não é todo mundo que tem acesso, a gente tem uma questão aí, né? Muito de desigualdade no país, né? Aquela coisa toda, mas qual que é o propósito do Brasil? Será que o Brasil, o propósito dele é gerar uma economia limpa? Será que o Brasil não pode fornecer alimento para o mundo, uma energia limpa para o mundo? Né? Qual que é a missão do Brasil? Quando você tem isso claro, você vai ter uma educação boa, uma saúde boa, né? Você vai pensar o país na sua totalidade. Então, com a questão da pandemia, eu acho que ficou muitas mazelas abertas, sabe? A gente começou a Muito. perceber, nesse documentário fala o seguinte, que começou a ver quem eram os governantes nus, que não tinha condição de estar no cargo, né? Porque está muito mais preocupado com outras coisas do que de cuidar do bem comum. Então, eu acho que a grande missão nossa, acima de qualquer outra missão, é cuidar do bem comum, é cuidar das pessoas, né? Cuidar das pessoas que estão à nossa volta, da nossa família, saber qual que é a nossa missão nesse mundo, nesse sentido, entendeu? Então, é um pouco isso que eu vejo. Então, qual que é o meu receio da fragmentação? É de você achar que as coisas começam a ser normais. Normais. Então, morrer 9 pessoas no dia, nossa, diminuiu, né? Que bom. Puxa vida, gente, isso aí não pode admitir. É, aqui em Piracicaba, vamos falar dos números de Piracicaba, quase 300 pessoas infectadas. Ah, isso é normal, gente. Acontece. Hoje, sinceramente, eu passei num lugar aqui, né? Tava voltando de carro, um monte de gente dormindo na rua, nesse frio, né? Tá frio aqui em Piracicaba. Pra gente tá frio, né? Achar que isso é Ah, normal, achar que uma pessoa que toma uma bala no peito é normal, né? Achar que um policial que mata o negro no joelho é normal. Então a gente não pode aceitar as coisas numa normalidade, gente. Né? Um governante que não respeita, não respeita. perder a capacidade, né, Valcio? Quando a gente perder a capacidade de se indignar, aí tem que acender, né, essa luz amarela, alguma coisa está muito errada com a sociedade que é incapaz de se indignar com essas coisas, né? E aí, Cris, você me perguntou assim, o que você fez, né? Que vieram 2 palavras agora para mim, né? A gente tem que ser decisão rápida, firme e sem corrupção. Eu acho que a gente conseguisse fazer decisões rápidas, firmes e sem corrupção. Eu acho que esse é o grande mote, né? E o que eu chamo de decisões firmes, né? É pensar nesse bem comum, mas decidir, analisar rapidamente, né? Quem são as partes É. interessadas, como você vai lidar com essas partes interessadas. Até eu comentei com você hoje, né? Que a gente tem aquela autora lá do Sul, pessoal do Sul, que fez aquele trabalho da liderança formal, informal, líder e Muito liderado, bacana. né? E ela vai falar o seguinte, que no Brasil, a cultura brasileira, por ser miscigenada, do jeitinho, aquela coisa toda, ela gera o quê? Um liderado, no que se refere às questões de ordem formal, um liderado tipo espectador, fica atrás do toco para ver o que acontece, né? E um líder concentrador de poder. Quando você vai para o informal, o que acontece? É um pessoal que não quer saber de conflito, não vai para o conflito. E aí o líder é aquele cara muito ligado à pessoa do líder, né? Então essa relação meio esquisitona aí gera paternalismo por parte do líder, flexibilidade por parte do liderado, né? E essa coisa maluca gera uma impunidade. E essa impunidade que me assusta, porque a impunidade entra naquela história do salve-se quem puder. E isso me assusta, né? Dentro de um país que a gente não pode ter o salve-se quem puder. A gente precisa pensar, não só no Brasil, mas tem esse problema na França, Estados Unidos e tudo mais. Mas no Brasil, a gente está aqui, eu vou falar do lugar que eu estou, né? Se a gente entra nesse processo do salve-se quem puder, o nível de corrupção é grande, você tem N problemas, né? N problemas por conta. E a gente já entrou nisso, nessa vibe, né, Val? O problema é esse, né? O problema vai ser com que milagre vai nos tirar dessa situação, porque acho que a gente está muito, muito,
atolado nessa mentalidade do salve-se quem puder, porque farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Assim, né? É bem isso que está na cabeça, no senso comum, e é muito. Quando você vê a pessoa sair sem máscara, e ela está pouco se importando, né, com o outro, né? Aí você fala, meu, essa sociedade está muito doente mesmo, né? E aí que eu acho que é nesse que não dá para se adequar. Não dá para se adequar. Não dá para aceitar um negócio desse, entendeu? Então, assim, a gente não pode aceitar o salve-se quem puder, a gente não pode aceitar a impunidade, a gente não pode aceitar a corrupção. Cada um dentro, ninguém vai sair, que eu brinco, né? Eu brinco lá no trabalho, às vezes brinco mesmo. Aí eu entendo minha raça lá, né? Porque eu sou descendente de árabe, né? Aí eu entendo os homens bomba, os homens bombas de lá, né? Eu brinco. Porque o nível de tem sangue na veia, né? É isso aí. Então a gente tem muito esse lance, né? A gente tem que se indignar, a gente não pode aceitar, não pode trabalhar de forma fragmentada, a gente não pode entender deixar que outras coisas ocupem lugares que são nossos, né? Outras pessoas determinam a nossa identidade, a gente não pode, a gente precisa ter um processo crítico, entender que nós temos uma responsabilidade com a sociedade, né? Com a gente, com a família da gente e com a sociedade, né? Eu acho que se cada um fizesse a sua parte, nossa, esse mundo estaria anos-luz melhor, né? Com certeza, com certeza. Val, foi um prazer falar com você. Diferente de na tela. A gente se vê todo dia agora. Com muito prazer, eu vejo você todo dia. Mas foi muito legal poder ter essa conversa com você por aqui, trazer você, trazer o teu público para me conhecer e o meu para te ver também. Acho que é bacana olha, tem gente perguntando, olha lá, Eliana, muito bom, o tempo passa muito rápido. Quando será a segunda live? Ela já está pedindo. Gente, vamos fazer, Eli. Nós vamos fazer na segunda live. Eu até pedi um favor, assim, se você me permitir, agradecer primeiro você, né, por ter me convidado, porque, assim, é uma experiência diferente, nova, essa é uma experiência bacana para mim, né? Eu cresço com isso, eu reflito, quando estou falando, eu estou refletindo, né? Eu acho que isso é bacana. Agradecer muito, muito as pessoas que entraram aqui. Eu vi gente que fazia muito tempo que eu não... amigos de perto, que eu vejo quase todos os dias, amigos de longe. Eu acho que queria agradecer muito, gente, muito mesmo pelo carinho de ter entrado, de ter nos escutado, né, Cris? Nossa, um privilégio. Só tem gente aqui incrível. Tô vendo aqui gente incrível mesmo. Super obrigada, Val. E vamos deixar para... Vamos pensar numa outra pauta, assim, porque o que não falta em você é conteúdo, né? Então, vamos aproveitar isso. Vamos usufruir. Val, obrigada, viu? Obrigada mais uma vez. Foi um prazer falar com você. E eu espero você próximas vezes aqui, tá bom? Obrigada. Eu quero avisar o pessoal que tá aqui com a gente, que a live vai ser salva no perfil Papo com Cris. Quem não conhece o perfil, tá aqui para ver a Val, eu convido a conhecer, a seguir. Lá no IGTV tem inúmeras entrevistas, tem entrevistas de todo tipo, só com gente incrível como a Val. Então é isso, né? Me acompanhem que eu fico feliz cada vez que eu ganho novos amigos lá na rede social. Obrigada, Val. Um beijo, viu? Até amanhã. Obrigada, até amanhã. Beijo, até.